Olá, tudo bom? Graça e paz. Bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Prazer ter você com a gente. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Presença ilustre aqui no nosso estúdio. Mais uma vez contando aqui com a companhia agradável do pastor Jeremias Vale, da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmão Julinho. Alegria mais uma vez. A alegria é toda minha, como eu digo, né? E repito, que é sempre um prazer estar aqui no seu programa. E antes de irmos para o assunto hoje é fé cristã e ideologia. Mas antes, vamos falar um pouquinho do seu livro, pastor? Vamos. Então, se Deus quiser, agora dia 22, às 19 horas, nós estaremos fazendo o lançamento do livro na Igreja Presbiteriana em Santo Antônio da Platina. E você que nos acompanha pelo canal é convidado a participar também. E se você participar, acredito que vão ter algumas redes sociais, que vai ser transmitido através do Instagram, né? Você pode estar concorrendo também a um livro. Olha, que acredito tem sido uma bênção para muitas pessoas, para alicerçar a fé cristã em temas muito diversos, de uma sociedade muito plural, onde a fé hoje parece ser diluída em pequenos espaços entre verdade, ideologia, mentira e pensamentos. como a gente sempre fala, que esse livro veio em boa hora. Então, o livro ele veio com a finalidade de alicerçar a fé dos cristãos. O próprio texto da Palavra de Deus, onde Judas vai escrever no versículo 3, e esse Judas não é o Iscariotes não, viu? É o Judas ali da Bíblia. O Judas, irmão de Jesus? Exatamente. Quando você vai ver, ele vai dizer assim: eu estava com a intenção de escrever a respeito da fé comum, porém me senti impelido a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. O livro, pastor, está à venda em quais plataformas? Como que eu faço para adquirir o seu livro? Muito bem, irmão Julinho. O livro ele está disponível em forma e-book e também o livro físico, e você pode adquirir pela Amazon. Então na Amazon você pode escolher entre o livro físico e o livro formato e-book. Tá? Então nessas duas plataformas. Ou então também em contato comigo, né? E aí depois a gente pode deixar o contato na live. Isso. Ou no programa. E aí quem quiser pode estar entrando em contato. Eu vou deixar o seu contato na descrição do vídeo. Muito então obrigado. Você que está nos acompanhando, se interessar pelo livro, o livro está aqui, ó, faz parte do nosso cenário aqui, ó, Jesus e a História, do pastor Jeremias Vale. Então a gente vai deixar aqui o link na descrição, o link da Amazon e também o contato do pastor para você adquirir esse livro que com certeza vai ser bênção na vida. Amém. De muitas pessoas. Amém. Tenho certeza disso. Esse livro tem por finalidade trazer de forma simples conceitos da fé cristã que a teologia muitas das vezes usa em termos difíceis. Então, uma forma fácil de defender a fé e crescer nessa fé e nessa graça também. Bom, antes de irmos para o assunto, mandar um abraço especial para ele que está aqui com a gente hoje aqui no estúdio, o Lauro. O irmão Lauro. Presbítero Lauro. Tudo bom, Lauro? Tudo bem, Julinho. Obrigado pela oportunidade. Vem cá então, porque hoje estamos só com uma câmera, né? Aí, Só para aí. aparecer no vídeo aí, né, pastor? Isso. Tá ok. Senta Chega aí, mais senta aqui, aí. ô, Lauro, ali, ó. Ah lá, apareceu aqui, ó. Apareci. Gente Julinho, boa, né, obrigado pastor? pela Gente boa, oportunidade de estar com vocês aqui, participando aqui Deus dessa abençoe. live. Amém. E ele já fez um vídeo contigo, tá no Já canal, fez um vídeo participou aqui, já. aqui. Isso, pode linkar no canal que tem um vídeo com o Lauro. O Lauro participando aqui, entrevistando o pastor aqui. Verdade. Muito legal. Verdade. Deus Deus abençoe, abençoe. viu? Deus abençoe, Grande Lauro. Lauro. Obrigado. Obrigado. Esse é uma benção também, né, Verdade, pastor? é uma benção. E é presbítero da igreja lá, né? É presbítero igreja, e tem sido, além de presbítero, um grande amigo. Amém. Né? Isso é muito bom. Pastor, bom, falando sobre fé cristã e ideologia. Ideologia, o que é, pastor? A definição. Bom, existem várias definições. Ideologia não tem apenas uma definição. Dependendo de quem está tratando do assunto, vai dar uma definição própria ou uma definição genérica. Eu daria a definição de ideologia como um conjunto de pensamentos
que tem por finalidade agregar as massas para que elas não pensem por si só. Ideologia, ela vai nesse âmbito de tornar o pensamento das pessoas uniforme, e todos aqueles que têm pensamento próprio, divergente do pensamento da grande maioria, são rotulados, taxados e excluídos. Pode ter alguma definição diferente? Pode. Porém, a definição de ideologia para os dias de hoje é esse. É um conjunto de pensamentos que tem por finalidade uniformizar o pensamento das pessoas em um único modo, uma única forma de ver o mundo e de responder às demandas do mundo. O que não é correto. O que não é correto. O ser humano, ele deve pensar. Até tem aquela questão, né? Penso, logo existo. Aí tem o meme. Eu não penso, mas eu existo. Tem muita gente de ideologia que não pensa, mas existe. Por que não pensa? Porque somente repete chavões. Os papagaios da vida. Exatamente. São, eu falo, mas falar até papagaio fala, mas ele não pensa para falar o que ele fala. Então, ideologia, em um outro tempo, seria adequado usar outra definição. Porém, no Brasil, século XXI, ideologia, também é nível de mundo, ideologia é um conjunto de pensamentos uniformes que fazem com que o cidadão se torne apenas parte de uma manada, onde ele é conduzido por alguns boiadeiros. Então existem alguns boiadeiros aí que conduzem a manada para que ela pense e ande de cabeça baixa e todos uniformes no mesmo pensamento e no mesmo linguajar. A gente vê muito isso naquele livro, me falha a memória agora o nome do escritor, A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos, George Orwell. Exatamente. Quem trata também desta questão sobre como alguma coisa pode ser cooptada, alguma coisa boa pode ser cooptada por algo ruim, é o livro do Alain Besançon, A Infelicidade do Século. Neste livro, o autor vai trazer algumas questões muito pertinentes de como leis têm sido deturpadas, como o pensamento das massas conseguiu ser destruído em pouco tempo. Por exemplo, quem diria que a República de Weimar, na Alemanha, sucumbiria diante da ideologia nazista? Praticamente, no início, quando o Adolf Hitler se lança como um político, aspas, salvador da pátria, e também uma espécie de líder messiânico, numa situação em que a própria Alemanha estava vivendo uma depressão terrível e uma frustração muito grande e uma pobreza enorme e uma dívida de guerra praticamente impagável, o Hitler se apresenta como o salvador da pátria. Veja que essa ideia de messianismo, salvador da pátria, o melhor, o que tira do buraco, não é só coisa do brasileiro, é uma ideia que está no inconsciente de todos os países em situação grave. Aí aparece Hitler e ele então consegue, com manobras políticas, chegar ao poder, a chancelaria, e depois de 3 anos e meio, ele consegue monopolizar o poder na Alemanha. Monopolizando o poder na Alemanha, ele vai na esteira de preparar a mídia, Goebbels. Goebbels é o ministro da propaganda e ele é o responsável por moldar o pensamento do povo, para levar até o povo não aquilo que é a verdade, mas aquilo que Hitler dizia que deveria ser a verdade. Esse cara aí era um marqueteiro. Era o marqueteiro. Marqueteiro do Hitler era o Goebbels, né? O cara era bom de marketing. De marketing era. Agora veja, como algo que pode ser bom, como o marketing e as redes de comunicação, podem ser usadas com fins destrutivos. Qual foi a ideia? Elevar o partido, tanto é que o símbolo que o exército alemão e oficiais alemães e a Força Aérea, Luftwaffe, levava aos ares e à guerra, não eram da bandeira da Alemanha, mas do partido nazista. Ou seja,
A ideia era que o partido era maior do que o povo, o partido é maior do que a nação. A fidelidade ao partido é maior e não é divisível. Por exemplo, mas vão dizer, onde que entra a fé cristã nisso daí? A fé cristã entra porque a fé cristã, num movimento de manada, onde tem a ideologia, e eu só dei um exemplo da ideologia nazista, que conseguiu destruir a República de Weimar, e num espaço muito curto, ela vai contra a ideologia do Partido Nacional Socialista Alemão. Então, ela vai contra isso. De que maneira? Aí nós vemos os cristãos se levantando contra o que o Adolf Hitler estava fazendo. E eles não estavam se deixando levar pela propaganda. Resultado, muitos cristãos foram levados para campos de concentração. Muitos foram mortos. E muitos se levantaram contra o Adolf Hitler. Quer um exemplo? Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um dos orquestradores da Operação Valkyria. E interessante que no filme Operação Valkyria, ele nem é citado. E ele foi um dos organizadores, um dos orquestradores de Operação Valkyria. Pastor, se levantou contra a opressão. Outro exemplo, um teólogo chamado Karl Barth. Karl Barth se levantou contra o demonismo que Adolf Hitler trouxe à Europa. Porque ele trouxe algo que aparentemente para o povo alemão parecia ser bom. Comida, status bom de vida, as pessoas poderem ter bens, mas, porém, todavia, sem Deus. Ou o Deus no qual eles se referiam era o Deus Estado, o Deus partido. Nisto, nenhum cristão conseguiu compactuar. Por isso, a igreja na Alemanha sofreu. Agora, trazendo isso para os dias de hoje, na situação atual, em muitos lugares, não se pode ter um pensamento divergente. Inclusive, hoje se vive a era da tolerância, não é verdade? Tudo hoje tem que ser tolerância. Mas dentro daqueles que estão na ideologia, ou seja, no cercadinho ou dentro da manada, dentro do grupo da manada, onde os boiadeiros que estão à volta estão cuidando para que, se alguém pensar diferente, não há tolerância para aquela... Eles não toleram os cristãos. Exatamente, não há tolerância para estas pessoas. Então, vivemos hoje, parece que uma utopia, que é a tolerância da intolerância, ou a intolerância da tolerância. Ou seja, tolerar o erro. Você tem que aguentar. É que hoje irmão Julinho, existe uma tolerância nova diante da tolerância antiga. A tolerância nova é: eu concordo com você desde que você não pense diferente de mim. Entendi. Se você pensar muito diferente de mim, eu vou te taxar de alguma coisa. A pessoa nem sabe o que está falando, mas ela está rotulando. Por exemplo, eu já fui rotulado de fascista. Então, só que boa parte das pessoas não entende que o fascista, ele bebe da mesma água do nazista. E o nazista bebe da mesma água do comunista. Então todos eles estão em um mesmo nicho. Qual que é o nicho? Controle do Estado, controle do mercado e uma oligarquia que manda diante de uma população pobre. Quanto mais pobre, melhor para os oligarcas. Quanto o povo mais livre for em seu pensamento, pior é para eles, porque eles têm dificuldade de impor sua forma de pensar, e que normalmente essa forma de pensar é contra o cristianismo. Exemplo do porquê Richard Wurmbrand, ele pegou 12 anos de prisão na Polônia por não aceitar o comunismo na Polônia. Do porquê Dietrich Bonhoeffer, ele foi assassinado pelos nazistas quando o exército russo estava chegando na Alemanha. Aí alguém vai perguntar, eu estou falando de que eles bebem na mesma fonte? Como então que a Alemanha atacou a Rússia e Hitler odiava Stalin? Mas as pessoas esquecem que Hitler e Stalin haviam feito um acordo para repartir a Polônia. E eles estavam em um acordo de não agressão.
Porém, qual dos dois estava esperando que o outro atacasse? Né? Aí dizem, mas são coisas opostas. Alain Besançon vai colocar que eles são lados opostos da mesma moeda. Ambos eram socialistas. Qual que é a diferença do socialismo dos marxistas para o socialismo dos nazistas? O socialismo dos marxistas é um socialismo de classe social, enquanto o socialismo dos nazistas era um socialismo de raça. Aí é que está a diferença. Porém, ambos eram socialistas. Aí vemos o quão parecido eles são. E de quem Mussolini, que era fascista, era aliado? Do próprio Adolf Hitler. O próprio Adolf Hitler, ele, para repartir parte da Europa e depois achando que conseguiria vencer o inverno russo, tentou invadir a Rússia. Agora, qual é o inimigo que Trotsky teve, se não Stalin? Tá? Então, na Guerra dos Bichos, um dos cachaços, ele persegue o outro cachaço e bota toda a culpa nele. Verdade. Então, dentro desse aspecto, a ideologia sempre está às caças de inimigos para justificar situações de intolerância. Verdade. Pastor, fé cristã e ideologia, até onde é conveniente? Muito bem. Aí tem um texto bíblico, irmão, que nós encontramos em 1 Coríntios, que é um texto muito, muito comum, muito simples, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até onde? Bom, uma ideologia, ela não me deve levar a negar a fé cristã. A partir do momento em que uma ideologia, um sistema de pensamentos, ele vai contra as escrituras, seja em forma de pensamento, determinação legal, seja o que for, a partir do momento que me leva a ir contra as escrituras, eu devo rejeitar. Eu posso achar uma ideologia mais adequada do que outra? Sim, porque ninguém está solto no espaço e no tempo. Certo. Nós somos pessoas que estão dentro de um escopo onde aquilo que nos compõe são nossos ensinos, nossos valores, nossas crenças, né? Então ninguém é isento. Porém, o que eu tenho que usar como norteador para ver se eu aceito ou não algo é a Bíblia, não a ideologia. Qual o erro de muitos que se dizem cristãos? Eles usam como parâmetro daquilo que eles acreditam a ideologia e encontram na Bíblia apenas textos isolados para tentar fundamentar a sua fé distorcida. Por exemplo, teve alguém que chegou e disse: não vamos cantar alvo mais do que a neve. Poxa, uma pessoa que fala que esse cântico não deve ser cantado porque é discriminatório, é uma pessoa que tem um conhecimento bíblico bem rasinho e é uma pessoa que tem uma racionalidade também um pouco rasa demais. Ou seja, é bíblico o que ele falou? Lógico que não. Não tem nada a ver. Quando fala eu sou alvo mais que a neve, significa que eu fui perdoado de uma maneira que não há mancha em mim. Simplesmente. Agora, quando eu quero ver quem está se destoando da fé cristã, é só ver se aquilo que a pessoa diz defender realmente está na Bíblia. Alguém que diz assim, não, eu defendo o progresso. Ok, o progresso que você defende inclui mais imposto? O que a pessoa defende inclui aborto? Inclui monopólio educacional? Inclui discriminação por meio de veios ideológicos ou não? Ou a liberdade de expressão vale para alguns e não vale para outros? Certo? Então, a antiga tolerância, ela tinha uma premissa. Eu não concordo contigo, mas eu vou até a morte contigo
no direito que você tem de discordar de mim. Agora, a nova tolerância, ela não é assim. A nova tolerância, ela prega uma liberdade, mas no momento que você discordar de mim, você tem que ser calado, você tem que ser censurado, você tem que ser amordaçado. Veja, que isso é um tipo de tolerância à la Goebbels. Não o tipo de tolerância que nós vimos no Ocidente a partir da cultura judaico-cristã. Retire a cultura judaico-cristã da sociedade e você vai voltar ao paganismo. Retire o preceito cristão das leis e da sociedade e logo você vai estar fazendo pedido a árvores. É o que realmente está acontecendo, né? Tantas ideologias. Isso tudo é nefasto, né, pastor? É destrutivo. Primeiro, olha, o que está acontecendo? O que nós vemos? Vemos um povo que está sendo cada vez mais instruído desde pequeno, diante de pessoas nitidamente, hoje a grande massa educacional brasileira não está preparada. Não tem o preparo adequado. E com esta falta de preparo inadequado, e que isso não é por acaso, tá? Desde a década de 40, o Brasil não atingiu ainda índices propostos de educação. O brasileiro hoje vive um dilema de que é um país analfabeto? Não, não é. Porém, não é um país culto. O brasileiro prefere pagar R$40 por um pastel, né, e não pagar R$20 por um livro. Porque a exaltação à ignorância foi elevada a tal ponto que não ler e dizer que não ler hoje parece ser um elogio, e dizer que ler, a pessoa é uma leitora, ou então é alguém que almeja fazer uma faculdade, é tido como alguém sem sonhos, entende? Alguém com sonhos muito pequenos, enquanto essa é a inversão que se vive hoje. E tudo isso graças às ideologias. Cada vez mais o brasileiro está deixando de pensar por si só e está se alinhando a pensamentos de grupos. E isto é o que mais torna o cristão subversivo. Porque o cristão sempre vai pensar com base no que o seu Deus quer. E isto nas Escrituras. E o cristão não se dobra diante de governos, de ditadores, seja quem for. É interessante notar também no caso da mídia, né, os grandes pensadores, comunicadores, que poderiam, né, melhorar toda essa situação, né, ir para o lado correto da coisa, também se venderam praticamente. Então, irmão, nós temos que pensar da seguinte maneira. Concernente à igreja. A igreja, ela tem uma barreira de proteção. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz à verdade. Então nós conseguimos enxergar muito além do que os olhos humanos finitos e mortais conseguem, porque a lente que temos é a Escritura, que é a palavra do nosso grande Deus. Agora, quando nós olhamos sociedade, nós vamos estar olhando para um âmbito chamado mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E cada vez mais, desde o século XVIII, o mundo ocidental, a sociedade ocidental tem sido paganizada, ou seja, está se afastando do ideal judaico-cristão. E com isso, a sociedade não está progredindo, está regredindo. Exatamente. Quantos filósofos nós temos? E quando falo filósofos, falo de gente que pensa, né? Não de pessoas que como vou dizer assim, fazem malabarismos em sala de aula. Não, não é isso aí. Quantas pessoas hoje estão destruindo a língua portuguesa e quantas estão construindo? Agora, dentro da igreja, vamos ver a seguinte situação. Quantos cristãos têm procurado fazer o culto doméstico para blindar já os seus filhos desde o início? Quantos cristãos têm procurado bons livros para influenciar seus filhos numa boa leitura desde a tenra idade? Quantos pais têm, como que eu vou dizer assim, renunciado a um momento a mais de sono para prepararem seus filhos para a eternidade, levando-os
na escola bíblica dominical. Verdade. Agora, o mundo não espere coisa melhor. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Porém, Paulo vai dizer também, não vos conformeis não com vos esse conformeis século. com esse século. Aí entra o padrão cristão. O padrão cristão é, você sabe que o mundo está no maligno, mas isso não significa que você está de acordo com o mundo. Você é alguém que vai contra a maré. Amém. Cristão, como se define? Cristão, ele se define como uma pessoa que não é dependente de nenhuma ideologia. O cristão, ele é dependente única e exclusivamente de Deus. Não importa se a ideologia que eu gosto ou a outra qualquer vai numa determinada linha. Eu tenho que comparar a minha fé e meu proceder com as Escrituras. Não é a ideologia que define o que eu creio e como eu me comporto, mas sim as Escrituras, a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que é digna de crédito, pois ela mesmo se define como luz para o meu andar, para o meu caminho, e lâmpada também Verdade. para o meu caminho e para os meus pés. Salmo 119, ele vai dizer no versículo 9, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu não encontro em nenhuma outra coisa luz e poder para andar de modo digno, senão as Escrituras. Então as Escrituras, ao mesmo tempo que me blinda contra esta ação que cada vez mais deixa o pensamento retrógrado e cada vez mais uniforme da sociedade, e também me faz ver que a tolerância, ela não é algo no qual eu devo excluir alguém porque pensa diferente. Não. A tolerância é o fato de que você pode pensar diferente de mim sem impor as tuas ideias e sem impor a tua forma de viver a mim. Assim como não me cabe impor a minha forma de viver e a minha fé a ninguém. Amém. Muito obrigado pela sua participação, Pastor Jeremias, o Lauro que está aqui com a gente hoje. Amém. Deus abençoe, irmão Julinho. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Estamos juntos na caminhada. Amém. Com fé em Deus, né? Amém. Venceremos. Amém. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela sua valiosa companhia, você que esteve com a gente. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal Palavras de Fé. Tchau, tchau.